Meus irmãos e minhas irmãs, eis o tempo favorável, eis o dia da conversão. Este é o tempo que hoje nós estamos iniciando. Celebrar a Quaresma é preparar-se para a Páscoa do Senhor. Viver a Quaresma é preparar-se para a celebração do mistério pascal. Isto se dá por meio de um retiro. Um tempo razoável, um tempo mais ou menos longo, um tempo necessário para a revisão de vida, para a conversão. E a Quaresma, esse tempo que nos lembra um número, 40, não é uma invenção da igreja, é uma invenção litúrgica ou da religiosidade, para motivar as pessoas a uma celebração mais piedosa. Absolutamente não. Quaresma é uma experiência, é uma dádiva que Deus oferece a seus filhos. Quantas quaresmas nós já fizemos? 20? 30? 40? 70? Depende do tempo que nós estamos na igreja. Porque Deus, na sua misericórdia, anualmente nos oferece esta oportunidade. Nem sempre, é verdade, nós soubemos aproveitar. Vivemos a Quaresma displicentemente, como se nada estivesse acontecendo. E é claro, quem não viver a Quaresma não celebrará a Páscoa. Para quem não viver a Quaresma, o que será a Páscoa? Uma festa de chocolate. Não mais que isso. O coração estará reduzido ao mínimo. O corpo obeso ao máximo. No Antigo Testamento, nós encontramos várias quaresmas. Várias pessoas que se prepararam para importantes missões, para a importante missão que o Senhor concedia por meio da Páscoa, por meio da Quaresma, perdão. Sim, para chegar à terra prometida, do Egito à escravidão, até a terra prometida, o povo fez uma quaresma. Durou 40 anos. 40 anos o povo caminhou no deserto. Teve dificuldade, teve dúvidas, teve tropeços. Muitos que saíram não chegaram. Esta foi a Quaresma para a terra da liberdade. 40 anos de deserto. Para liderar esta ação, Moisés se preparou por meio de uma Quaresma. Fez o seu retiro. 40 dias e 40 noites. Jonas percorreu durante 3 dias a cidade de Nínive aos gritos: convertam-se ou haverá destruição. É hora de nós ouvirmos a voz do profeta Jonas. Ou nos convertemos da guerra para a paz, ou haverá destruição total. Ou nós nos convertemos da agressão ao meio ambiente, ou haverá destruição cada vez mais. Chuvas intensas, temperaturas elevadíssimas no local, baixíssima em outro, e assim por diante. Ou nos convertemos da violência para o entendimento, da agressão para o diálogo, ou haverá destruição total, como nós já assistimos, como infelizmente já vivemos. Guerras, aqui, lá, em todos os continentes, conflitos fazem com que a morte tome conta do coração humano. Ou nos convertemos, ou haverá destruição. E não é que os ninivitas, que eram um povo de cabeça dura, que ninguém acreditava que ouviriam uma pregação desta,
Não é que os ninivitas se converteram. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer, nem mesmo Jonas, que andou desesperado aos gritos pelas ruas ninivitas, esperava que isso acontecesse. E aconteceu. Converteram-se, mudaram de vida, cobriram-se de cinzas, vestiram vestes penitenciais, mudaram. Não houve destruição. Para nascer um ser humano com um coração novo, houve um tempo de muita chuva, destruição. O dilúvio, quanto tempo durou? 40 dias, 40 noites. Jesus também fez quaresma. Esteve no deserto, no retiro, preparando-se para a sua missão durante 40 dias e 40 noites. Foi a quaresma de Jesus. E agora repito mais uma vez, na sua imensa misericórdia, Deus está nos oferecendo uma oportunidade, uma nova quaresma. Que seja esta a quaresma por excelência da nossa vida, de todas as que já fizemos. Mas que outras, se Deus nos conceder, sejam melhores do que esta. Que já podemos transformar na melhor das quaresmas, na mais santa, na de maior fruto. E a igreja propõe a seus filhos, inspirada na palavra de Deus, algo assim que pode ser praticado de uma maneira comum por todos nós. São 3 essas práticas, muito simples e acessíveis a todos nós, a saber, a oração, segunda, o jejum, e terceiro, a caridade. Quem de nós não pode praticar as 3? Mas não basta uma? Não, porque uma se comunica com a outra. Pela oração, a nossa relação com Deus. Nós nos relacionamos com Deus na nossa oração, do nosso falar a Ele e do nosso ouvir sua voz. Que a nossa oração nesse tempo seja uma oração assim mais, eu diria, uma oração mais séria, mais responsável, mais comprometedora. Uma oração assim mais íntima, mais disciplinada. Que tenha oração comunitária, como agora nós estamos fazendo. A missa, oração da via sacra e outros atos litúrgicos que todos nós podemos participar, aqui ou em outras igrejas. Mas que haja também momentos mais intensos de oração pessoal. A oração pessoal é fundamental para a nossa vida cristã. Jesus investiu muito tempo da sua vida em oração. Todos os acontecimentos grandes da vida de Jesus foram precedidos de oração. Quando foi escolher os 12, passou a noite em oração. Antes da cruz, Jesus passou a noite em oração. Olha como Jesus nos testemunha a importância da oração. Uma nova relação com Deus, mais dinâmica, mais disciplinada, mais intensa, mais responsável. Todos nós podemos, todos nós devemos. Segunda prática, que também é acessível a todos nós, o jejum. Já falei várias vezes para vocês, um amigo médico, que me disse certa vez que ele faz jejum toda semana. Eu achei interessante, perguntei para ele, curiosamente, mas por que você faz isso? E ele me disse, porque o jejum purifica o meu corpo.
interessante. E realmente, se você olhar, médicos que estejam aqui, me corrijam se estiver errado, mas tudo que você vai fazer na medicina, 10 horas de jejum, coisa chata. Sem água, muitas vezes, sem nada. Porque o jejum purifica o corpo. E esse médico completou. Imagina o que ele faz com o coração da gente. Olha que interessante. Jejum é purificador de corpo e de coração. Quantas coisas nós podemos jejuar, não? Olha, cada um pode olhar a sua vida e encontrar e encontrará. Eu encontro com muita facilidade na minha vida coisas que me escravizam. Convém que eu comece a jejuá-las. Porque o jejum, que purifica o corpo, purifica meu coração, porque ele me disciplina. Ele me faz exercer a liberdade. Aquela coisa, eu posso, mas eu não vou fazer. Eu quero, eu estou com vontade, mas eu vou resistir. Eu posso, mas não me convém. E sou capaz de resistir. Quanta coisa. Vou lembrar algumas. Comida. Quantas vezes nós comemos pelo prazer de mastigar? Gula. Lembro outra. Bebida. Quantas vezes nós nos tornamos dependentes? Ah, sim. Dependente de álcool. Mal, né? Os dependentes de refrigerante. Quantos? Olha só. Comida. Bebida. Vou lembrar outras. Consumo. Comprar. 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 Mas por quê? Ah, o preço está bom. Então eu vou e compro. Chego em casa, dobro o papel e guardo empacotado. Daqui a um ano eu vou ver lá, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso. Um consumo sem necessidade. Posso lembrar outras. Televisão. Novela. Me desculpem. BBB. Tem mais. Redes sociais. Quanto tempo nós gastamos do nosso dia na frente de uma telinha? Quanto tempo? O Papa Bento XVI lembra que essa beleza da tecnologia nos trouxe tanta oportunidade de estarmos próximos. Nunca a humanidade teve tanta oportunidade de estar próximo uns dos outros. E ao mesmo tempo, nunca estiveram tão longe. Numa mesma casa, as pessoas conversam. De um cômodo para o outro por WhatsApp. Quanta coisa nós podemos jejuar. Portanto, essas coisas, claro que são importantes. Mas é preciso saber se elas não estão nos dominando. Prazer. Quanto prazer nos escraviza. Jogo. Janela. Reparar na vida dos outros. Controlar a vida alheia. Quanto jejum nós podemos fazer, hein? E tem outros, viu? Tem mais. Passaria horas aqui lembrando. Aqueles que escravizam. E poderia abrir a palavra para que outras coisas fossem lembradas. Eu preciso praticar o jejum. Uma nova relação com as coisas. E essa nova relação com as coisas vai me trazer a liberdade. Vai me disciplinar. Os adultos querem que as crianças sejam disciplinadas. Estão certos.
mas eles não dão o menor exemplo de disciplina para as crianças. Educação inútil. Pela oração, uma nova relação com Deus. Pelo jejum, uma nova relação com as coisas. E por fim, consequência da oração e do jejum, a caridade. Transformar em gesto de caridade, especialmente para os mais necessitados. Por exemplo, os pobres. Gesto de caridade. E esmola, sim. Ah, mas não resolve nada. Mas o problema não é seu que não resolva, não é nosso. Eu preciso socorrer, eu preciso acolher. Transformar também é necessário. Transformar isso em atitudes, o tempo que eu deixei de gastar em redes sociais. Investir numa convivência junto a um doente. A uma pessoa daquela que muitas vezes a gente se afastou sem ter razão. Não deu certo mais. Aproximar-se ou aproximarmos-nos daqueles que estamos distantes. Quantas oportunidades nós temos para isso? Transformar a oração, concretizar a oração, transformar o jejum em gestos de caridade. Concluo, termino lembrando que essas 3 práticas nos levarão durante estas 5, 6 semanas à Noite Santa da Páscoa. E será assim, celebrada com solenidade. Não porque num rito bonito, organizado, com belos cantos, muitas orações, muita luz. Tudo isso nos ajudará, sim. Mas o importante é que o nosso coração, pela oração, pelo jejum, pela caridade, estará melhor. Aí sim, nossa Páscoa será invertida. Não será de um coração grande, de um coração pequeno, de um corpo crescido obesamente. Não. Será exatamente o contrário. Uma Páscoa de coração crescido, aberto para Deus, para o outro, numa relação crítica com as coisas. E de um corpo onde todas estas coisas se concretizam por meio de um corpo, quem sabe, até mais saudável. Que o Senhor nos ajude, repito, a que esta quaresma seja quaresma por excelência da nossa vida. Amém. Amém.